Então elas tiveram que criar uma apresentação, seja artística ou não, tiveram que se filmar e se viram na tela. Automaticamente, quando elas começam a se ver na tela, elas começam a perceber que corpos são esses. Porque eu considero que é outro mundo mesmo, não um novo normal, mas outra coisa, né? A gente está em outro momento. Trouxe essa aproximação maior com a virtualização. Como é que a produção audiovisual pode ser também uma ferramenta para criar esse entendimento, né? De que nós temos corpos individuais e que muitas vezes são estereotipados e não o corpo que é real que a gente tem. E agora, dando continuidade à programação audiovisual, vou conversar com André Vitor Brandão, produtor audiovisual, produtor cultural, arte educador daqui de Petrolina. Seja bem-vindo ao Caatinga Pop, André. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Né? Saúdo também as pessoas que estão nos assistindo de casa. É um prazer estar aqui para falar sobre audiovisual, para contar um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo, né? As parcerias que eu venho fazendo e como que a gente tem pensado a produção de imagens audiovisuais, né? Imagens em movimento aqui na região. Então é um prazer estar aqui. Bom, André, então se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho quem é você, o que é que você faz, qual a sua principal área de atuação, como é que o audiovisual atravessa a tua produção artístico-cultural. Bom, meu nome é André Vitor Brandão. Eu sou natural da cidade de Campo Formoso, que é uma cidade aqui da Bahia, próxima a Petrolina. Né? Venho desenvolvendo um trabalho, primeiramente, em dança, há bastante tempo, há mais de 10 anos. Eu venho pesquisando como desenvolver uma corporeidade, como desenvolver um movimento de dança que seja contextualizado. Como é que a gente pode pensar esse corpo que vive nesse espaço, né, do sertão, que vive nesse espaço próximo ao rio, né, tentando entender a história desse lugar, como que as pessoas se relacionam com as dimensões ambientais, as relações que elas estabelecem com a cidade, com as pessoas. Então, o meu trabalho de dança pensa muito a partir dessa ideia da contextualização mesmo desse local, né, sem querer importar um tipo de movimento, ou um tipo de modelo, ou uma forma de fazer arte que seja de outros contextos, mas investigar mesmo como é que a gente pode construir algo que seja nosso, né, que seja daqui. Eu também tenho uma história dentro das artes visuais, né, a minha formação acadêmica ela foi nas artes visuais, licenciatura em artes visuais na Univasf, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Uma das minhas paixões é o desenho, né? Eu tenho essa relação também com o desenho há bastante tempo. E em um determinado momento da minha trajetória artística, esse espaço da dança e esse espaço do desenho começaram a caminhar junto. Né? Então eu comecei a pensar como é que o movimento desenha algo no espaço, né? Como é que o movimento constrói uma imagem. Né? Essa ideia da imagem é muito importante para mim. E é aí que o audiovisual chega, né? Pensando nessa construção da imagem e na política das imagens também. Mais para frente a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que eu chego no audiovisual, né? Nessa linguagem que tem a imagem como a principal ferramenta de trabalho, né? Como, digamos, o fundamento da linguagem é a manipulação das imagens. Então, o audiovisual me atravessa nesse lugar, né? Além de ser uma linguagem que eu gosto, né? Que eu assisto filmes, eu me interesso pela linguagem, como que ela acontece, que circuito ela cria, né? Que circuitos, que imaginários ela cria. Então, em um determinado momento, eu pensei, por que eu não posso fazer audiovisual também? Então, o meu trabalho de audiovisual, ele também perpassa esse lugar de também construir uma imagem que seja contextualizada, né? Uma imagem não estereotipada. Em muitos momentos, o que eu venho produzindo enquanto imagem no audiovisual, ela contrapõe esse lugar, né, caminha para uma direção totalmente contrária. Às vezes ela conversa com os estereótipos, mas em algum momento desestabiliza eles também. Então, é um pouco isso a minha trajetória. Né? Eu tenho um trabalho também em gestão cultural,
Atualmente sou professor também da pós em Gestão Cultural Contemporânea do Itaú Cultural em São Paulo e venho desenvolvendo junto com o Itaú também esse pensamento da gestão como um lugar também de criação poética, não só como um lugar administrativo, no sentido objetivo da palavra, né, que trabalha com planilhas e com orçamentos e com prazos. Não, pensar a gestão para além disso, né, uma gestão contextualizada também, que realizar um evento, né, ou uma ação cultural dentro de um território quilombola é diferente de realizar num território indígena, que é diferente de realizar dentro de um grande centro da cidade, né, e que isso vai demandar do produtor cultural outras expertises, né? Então, como que você flutua, né? Como é que você atravessa esses espaços? Então, o meu trabalho de gestão tem caminhado para esse lugar também. Enfim, é um pouco do panorama do que eu venho pensando, do que eu venho desenvolvendo nos últimos tempos, e é isso. Bom, como o André falou, né, ele é um multiartista, ele está em várias linguagens, e uma das características que eu vejo dentro do que você vem produzindo de audiovisual é principalmente uma ideia do hibridismo, né, que em uma conversa a gente teve, você falava da ideia de um cine-dança, de uma ideia que não existe uma separação entre o cinema e as outras linguagens, mas que elas dialogam entre si para construir essas narrativas. E aí, conta para a gente um pouquinho como é essa construção, como é que você parte desse lugar do hibridismo para pensar a produção audiovisual, para pensar o cinema dentro da tua produção artística. É bacana você lembrar disso, né, dessa terminologia que a gente conversava um outro dia, né, sobre cine e dança. Né, muito a gente conhece, né, existem vários textos, vários festivais, vários projetos que falam sobre videodança. Né? E as experiências nomeadas como videodança, elas não se relacionavam diretamente com o que eu estava a fim de produzir enquanto imagem audiovisual, digamos assim. E aí eu comecei a pensar em outras terminologias, né, outros espaços. E aí cheguei nisso que a gente conversava no outro dia, né, que a gente nomeou como cine-dança ou filme-dança, que tem uma lógica, digamos assim, cinematográfica, né, uma lógica do cinema. Eu vejo a videodança muito como uma lógica do videoarte, né, dos trabalhos de audiovisual experimental, mas eu queria me aproximar de uma lógica de criação do cinema, né, do roteiro, uma lógica outra. Então, eu comecei a tentar investigar, procurar artistas, né, que trabalhavam dentro dessa lógica também. E encontrei um grupo inglês que eu admiro muito o trabalho deles, que é o Deviate. Eles, desde a década de 70, que eles produzem filme dança, né, e eles fazem uma versão do filme dança também para os palcos, né, presencial. E eles têm uma lógica de construção muito interessante. Então, eu comecei a pesquisar como é que eu poderia produzir isso aqui na cidade. Então, a primeira, digamos, tarefa que eu me dei foi tentar entender como que tipo de linguagem ou que tipo de repertório eu tinha que me aproximar, né, tinha que construir para desenvolver o que eu venho desenvolvendo hoje. Né? Então, um dos filmes, por exemplo, Para Não Dançar em Segredo, ele tem muito desse desejo, né, de chegar próximo ao que seria um filme dança. Né? Então, ele tem uma narrativa que ela é mais próxima do cinema, né, mais próxima do filme. Ele tem um roteiro bem mais amarrado. Eu não diria que ele é tão experimental, embora seja também. Enfim, parece às vezes que eu estou me contradizendo, mas é porque o cinema tem isso, né? É um constante movimento. Então, a gente vai experimentando, vai vendo o que dá certo, vendo o que não dá. Então, está em constante movimento. Né? E isso é muito bacana e eu gosto muito de trabalhar dessa maneira. Então, lá no momento de filmagem, a gente tem ali aquele roteiro, mas ele vai se modificando também a partir das relações que vão sendo construídas no próprio set. Né? O set ele não é só um lugar onde você chega e aplica o que já foi escrito, né, o que já foi planejado,
mas tem um certo ali, um planejamento que acontece no aqui e agora, né? Isso me interessa também. Então, o Para Não Dançar em Segredo eu vejo muito como esse lugar de tentar construir essa linguagem, né, que a gente está chamando de cine-dança ou filme-dança. Sim. Três obras tuas foram produzidas agora, durante a pandemia, né? A gente tem o Corpo em Suspensão, que foi logo quando o distanciamento social foi imposto e as pessoas precisaram ficar em casa. A gente tem um Para Não Dançar em Segredo, que foi o que você comentou, e também tem o Onde Ele Anda é Outro Céu. E aí fica essa pergunta, né, que todo mundo se faz. Como é que fica a questão do novo normal para o audiovisual? Como é que você vê essa relação dessas novas possibilidades de criação, essas novas possibilidades de divulgação após a pandemia, né? O que a gente está chamando de novo normal? Eu acho que a pandemia ela foi, digamos assim, um start, pelo menos no meu processo, para realmente eu me colocar enquanto um produtor audiovisual também. Então, eu sempre ficava naquela linha tênue, né, entre não sou necessariamente um produtor de imagens audiovisuais, sou mais um bailarino que em alguns momentos filma o que faz. E eu acho que a pandemia e a não possibilidade de encontro presencial com o público trouxe para mim essa consciência, né, de produção mesmo audiovisual, e era a maneira com que eu conseguiria continuar fazendo arte e produzindo. Então, o primeiro vídeo que eu produzi, né, que é o Corpo em Suspensão, ele é uma primeira tentativa, né, de entender esse lugar, como é que meu corpo ia se relacionar com a câmera, como é que era pensar também a própria edição enquanto coreografia, né, enfim, tentando fazer essas associações. Também traz um elemento que já é um elemento conceitual, né, e político também das imagens que a gente queria produzir naquele momento, que é trazer o céu como essa possibilidade também de retratação do sertão, né, do sertão, do semiárido, e não só a caatinga, né, não só essas imagens que a gente já conhece, que estão aí circulando o mundo inteiro há bastante tempo, mas era também pensar o céu como esse lugar possível, né, também de retratação desse espaço que a gente vive. Então, acho que a pandemia trouxe essa outra possibilidade, né, e acho que ela expandiu também a própria linguagem audiovisual. Né, muitas coisas foram produzidas, né, muitas obras foram produzidas, experimentais mesmo, pensando a relação do audiovisual com o corpo, com a casa, com as próprias novas tecnologias, né, inteligência artificial, enfim, realidade aumentada. Muita coisa foi produzida e eu acho que elas expandiram a relação do audiovisual e, ao mesmo tempo, o consumo também dessa linguagem. Né? Então, as ferramentas de visualização dos vídeos elas foram aprimoradas. Né? A gente teve acesso maior a algumas ferramentas que antes a gente não conhecia. Né? Então, acho que esse novo normal, digamos assim, entre aspas, né? Porque eu considero que é outro mundo mesmo, não um novo normal, mas outra coisa. Né? A gente está em outro momento. Trouxe essa aproximação maior com a virtualização do próprio corpo, né, com a construção das imagens pelo audiovisual. Enfim, é um pouco nesse caminho. Você tocou no assunto que as pessoas tiveram que acabaram tendo que produzir, né, porque com a questão de não poder se encontrar, ou você tinha que participar de uma reunião virtual, ou você tinha que produzir seu conteúdo para divulgar. E também teve a questão dos editais que possibilitaram que muitos artistas pudessem estar compartilhando o seu conteúdo, pudessem estar apresentando e pudessem estar gerando uma receita a partir do audiovisual. Então, essas pessoas tiveram que produzir e automaticamente tiveram que se ver. Então, elas tiveram que criar uma apresentação, seja artística ou não, tiveram que se filmar e se viram na tela. Automaticamente, quando elas começam a se ver na tela, elas começam a perceber que corpos são esses. E até fazer associação
quais são os corpos que são ditos representantes deles. Que o audiovisual ele acaba estereotipando muito algumas características de várias regiões, e aí o sertão nordestino sofreu muito por várias décadas com esse lugar. E aí, trazendo essa questão do se ver, né, a partir do momento que você se vê e você se entende enquanto indivíduo, você consegue comparar com outras produções de imagem. Na sua pesquisa que você tem do Corpos Flutuantes, Corpos Corpos Flutuantes, você traz essa coisa da construção do corpo como um processo de ampliação, né, do entendimento ético, estético e político. Como é que você vê isso na produção audiovisual? Como é que a produção audiovisual pode ser também uma ferramenta para criar esse entendimento, né, de que nós temos corpos individuais e que muitas vezes são estereotipados e não o corpo que é real que a gente tem? Você trouxe bastante questões para a gente discutir. E uma delas que eu acho muito importante a gente ter em mente, enquanto artistas e produtores de imagem, é que as imagens elas são políticas também, né? Elas dizem algo, né? Elas constroem imaginários, né? Elas impregnam nas subjetividades. Então, quando a gente está produzindo um filme, quando a gente está produzindo uma coreografia, uma pintura, e a gente está produzindo essa imagem, a gente está fazendo política também. Então, no mundo inundado por imagens, né, a todo momento a gente é atravessado por elas, a gente assimila imagens o tempo todo. Cada imagem que nós produzimos, ela tem um impacto também nesse oceano de imagens. Então, eu tenho sempre muito cuidado com o que eu vou criar enquanto imagem, porque eu posso estar estereotipando alguém, eu posso estar estereotipando algo, um território. E é muito importante a gente pensar sobre isso, sobretudo quando a gente pensa no sertão. E eu uso essa palavra sertão, né? Eu poderia usar outras nomenclaturas, como semiárido, por exemplo, que é uma nomenclatura mais recente. Mas eu gosto de usar sertão porque acho que quando eu falo sertão, é um imaginário inteiro de imagens, de sons, de cheiros, né, de memórias, automaticamente surgem na cabeça e nos corpos de todo mundo, né? Justamente por isso, porque o sertão foi uma criação imagética, né? Ele tem uma construção política aí também, né, de interesses vários, né, interesses coloniais, interesses financeiros, capitalistas, que deram start para essa produção de imagens que a gente conhece, né? Não é à toa que a maioria dos jornais coloca a casa de taipa ou só retratam a caatinga no período de estiagem e não no período chuvoso, né? Não é à toa que a mídia também não coloca a caatinga enquanto floresta, né? Porque a caatinga não é floresta, né? Porque o imaginário sobre floresta é uma floresta amazônica, né? Então, e acaba que a produção desses estereótipos, e você falou bem, o cinema foi responsável também pela criação de vários estereótipos, né? A criação desses estereótipos, elas têm reverberações negativas nas vidas das pessoas absurdas, né? Então, o fato de por exemplo, as políticas de combate à seca, né, que foram empreendidas na região sertão, né, e que viam essa região como um lugar da não potência, da não possibilidade de ser vivente, né, nesse lugar, cria todo um processo de migração desse território, né? As pessoas começam a realmente acreditar naquilo, né? Eu não posso viver nesse espaço, esse espaço não é apropriado para a vida, né? Mas isso é algo que foi incorporado, né? E as artes, sobretudo as artes visuais, elas foram muito responsáveis por isso, né? Então, você pega ali um evento que foi, por exemplo, a seca de 30, né? Você tem uma produção imagética de pessoas retirantes da seca, flageladas, magras, né? Fugindo da fome, e você toma aquilo como uma verdade, né? E isso perdura até hoje, né? Então, é muito poderoso. As imagens, elas nos acompanham o tempo inteiro. Então, toda a minha produção,
seja na dança, seja nas artes visuais, seja no audiovisual, elas caminham nesse lugar de tentar desestabilizar esses estereótipos. Então, quando eu escolho falar do céu e não da caatinga na estiagem, é um posicionamento político também. Ao mesmo tempo, eu estou falando sobre a caatinga, né? Eu estou falando sobre o sertão, mas escolhi elegir uma outra possibilidade simbólica daquele território, né? Então, no Para Não Dançar em Segredo, quando a primeira cena do filme sou eu correndo na caatinga, depois no espaço da cidade, né, com um corte ali brusco, é justamente para trazer essa ideia de que o sertão ele é complexo, né? Você tem Petrolina como essa cidade que se diz progressista, né, de asfalto, de grandes prédios, né, de um ar de metrópole, e ao mesmo tempo você tem a Caatinga, você tem o espaço rural, e eles coexistem, né, eles coabitam. Então eu também não estou dizendo que a Casa de Taipa não exista, né, que a fome não exista. Ela existe, mas também existe a fartura, existe o prédio, e quando você trabalha no estereótipo, você dá só uma perspectiva, né, sobre algo. E isso é muito perigoso, porque acaba sendo um instrumento de controle também, né? Então, na pandemia, muitas produções, muitas imagens foram produzidas, sobretudo aqui na região, né, do Vale do São Francisco. E muitas dessas imagens, algumas trabalharam com os estereótipos, outras foram para outros lugares. E foi o que mais me encantou, digamos assim, dessa grande produção que a gente teve, sobretudo por conta da Aldir Blanc, da Lei Aldir Blanc, que realmente eu acho que é um marco na produção cultural da região. A gente viu que é possível ter vários olhares, vários modos de entendimento da produção desse espaço. Sim. Com acesso à tecnologia, a gente tem tido um ganho muito favorável na questão técnica, né? A gente está tendo acesso a recursos que antigamente eram muito mais difíceis. Óbvio que os equipamentos ainda são caros, mas o acesso ao celular possibilita que você produza um filme. Mas eu não ia falar disso, não, só era um ponto que eu lembrei agora. Quando você estava falando sobre as várias possibilidades da produção cinematográfica audiovisual, eu lembrei de duas obras tuas que trazem essas imagens e mostram que o Vale do São Francisco é um ambiente muito propício para o audiovisual, porque tanto você tem cenários urbanos, como você também tem cenários de floresta, muito expansivas, então você tem quilômetros e quilômetros de vegetação que você pode fazer um filme que você cria esse lugar do não habitável. Tipo, eu estou fazendo um filme onde a pessoa ela está no meio da floresta, a floresta caatinga. E aí eu estava lembrando disso, né, do Download Ancestral, que em menos de 1 minuto a personagem sai da água e já está caminhando no meio da caatinga. Então, tipo, ela sai de um lugar com muita água e vai para outro ponto que não tem água, a caatinga seca. E o próprio... Este não é um documentário qualquer, que os personagens eles variam entre beira de rio, cacto, prédio em construção, centro da cidade. E aí fiquei pensando nisso. Como é que os cenários do Vale do São Francisco te influenciam na tua criação, né? Como essa variedade de cenário faz teu olhar também se diversificar nas possibilidades. Total, é importante você trazer isso porque uma outra perspectiva sobre o que vem sendo produzido aqui na região é a apropriação dessas imagens, né? E a construção delas, porque por muito tempo também, sem esse acesso, como você falou, né, às ferramentas de produção da imagem, a gente ficou... como é que eu posso dizer, à mercê da produção e do olhar do estrangeiro, né, do que vem de fora. E o que vem de fora, ele já vem com um olhar construído, né, estereotipado pelo que ele conhece, né? Nem sempre ele teve uma vivência aqui no sertão, né? E muitas vezes o sertão é tido como um tema, né, uma tematização. E para mim o sertão é uma experiência, né? Quando a gente fala, eu sou sertanejo, a gente está falando de uma experiência que é a partir da vegetação, que é a claridade, que são as cores,
né, que é a relação rural-urbano. Então, a gente não está tematizando o sertão, a gente está tendo e construindo uma experiência, né? E eu acho que as pessoas tomaram as rédeas dessa construção da imagem. Por isso que a gente vê uma série de produções com olhares totalmente diferentes, divergentes, sobre a região, né? E por isso também que nos meus trabalhos, como você citou, esses personagens eles circulam por todas essas paisagens, né? Que é justamente tentando fazer essa cartografia das possibilidades de construção de imagens que a gente tem, né? E eu acho que muita gente está fazendo coisas interessantíssimas a partir desse olhar, né? A gente até em uma ocasião, não sei se você se lembra, mas a gente comentava sobre o filme Atrofia, né? Porque quando eu assisti o Atrofia, eu fiquei muito feliz em o cenário ser a Caatinga, ser um filme de zumbis, né? De ficção científica, produzido por pessoas que têm essa experiência de sertão, né? Então, a imagem cria uma outra camada, cria uma outra possibilidade de entendimento que extrapola ser um filme apenas sobre zumbis, né? Uma outra relação muito maior do que aquilo, tem uma camada política assim poderosa. E eu acho que esse é um movimento crescente, insurgente, que está tomando conta assim mesmo da cidade, da região. E eu acho que daqui para frente, cada vez mais pessoas vão produzir esses outros olhares. Bom, André, a gente está chegando agora no final, né? No final dessa nossa conversa. Queria agradecer por você ter topado vir conversar aqui comigo, conversar um pouquinho sobre audiovisual e para as pessoas poderem conhecer um pouco desse outro lugar do audiovisual, para além de uma técnica, mas para discussão das questões conceituais, das questões, acho que filosóficas, contemporâneas, que supera esse lugar apenas de um equipamento técnico e de um roteiro elaborado, mas que outros lugares o cinema pode atravessar ou é atravessado. Queria deixar aberto para você fazer suas considerações finais, para a gente poder caminhar aqui para o encerramento. Eu que agradeço demais pelo convite, agradeço também vocês que estão aí em casa por terem ficado esse tempo nos escutando um pouco, né? Acho importantíssimo o projeto, né? Pensar realmente o audiovisual nesse lugar. Chegada a hora, né, da gente se encontrar, os produtores desse lugar se encontrar, estar junto, comentar sobre suas produções, né, mostrar o que está fazendo um para o outro, trabalhar junto, em cooperação. Então, acho que esse projeto que se pretende a falar sobre isso é totalmente disruptivo até, para não ser tão exagerado, mas que aponta realmente para um outro momento da nossa produção artística e cultural aqui da região, que é esse, né, de olhar para si, de olhar para esse contexto, de perceber as potências que esse lugar tem, né, não só as potências de imagens, né, de cenários, mas também a potência humana, né? Os artistas daqui da região, eles são incríveis, né? Produzem coisas muito sensíveis, muito contemporâneas, muito de ponta mesmo. A gente tem uma produção muito de ponta e a gente vê isso hoje, né? As produções que são realizadas aqui na cidade, elas circulam o Brasil inteiro, né? E eu acho que são momentos como esse, né, de encontro, de conversa, que potencializam ainda mais o que a gente vem fazendo. Então, muito, muito obrigado. Fico muito feliz. Caatinga é pop, né? Caatinga é pop. Bom, gente, encerro aqui a minha participação com vocês no Caatinga é Pop. Queria agradecer mais uma vez a produção desse festival maravilhoso, todo o acolhimento, toda a atenção que tem nos dados nós artistas que estamos aqui participando e apresentando esse festival, porque, de fato, é um lugar da coletividade, é um lugar onde todo mundo colabora, onde todo mundo propõe e discute como esse projeto vai evidenciar toda uma gama da classe artística, mas que também vai contratar essas pessoas, vai profissionalizar essas pessoas. Então, muito agradecido a todo mundo da equipe, a todo mundo que está fazendo esse festival. Agradecer a você que está assistindo e
que você continue acompanhando aí a programação, que você veja aí todos os vídeos. Se não viu o anterior, vê. Se prepara para ver o próximo, curte, compartilha. E a gente continua com a programação do Caatinga Pop. Tchau.